Antes de orarmos, pare um instante, respire, silencie o coração e permita que a voz de Deus encontre espaço dentro de você. Às vezes a fé parece algo distante, difícil de alcançar, e é justamente aí que muitos se perguntam: por que não é fácil crer? A resposta é simples, mas profunda. A fé verdadeira é forjada no fogo das lutas. Todo aquele que escolhe andar com Cristo logo percebe que seguir Jesus não é caminhar em um campo de flores, mas entrar em um campo de batalha espiritual. Uma batalha que não é travada com armas humanas, mas com convicção, com perseverança e com o poder da verdade. A palavra diz em 1 Timóteo 6,12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. Essa luta não é contra pessoas, mas contra o engano, o orgulho e os desejos que tentam afastar o coração de Deus. O mundo empurra você em uma direção, mas o Espírito Santo o chama para outra. É nesse conflito interior, entre o que o corpo quer e o que o Espírito precisa, que nascem os verdadeiros guerreiros da fé. Se você entende que a fé é uma batalha diária, declare nos comentários: Senhor, fortalece a minha fé. Dentro de cada cristão existe um campo de guerra silencioso. De um lado, o Espírito de Deus nos chamando para uma vida santa, íntegra e cheia de propósito. Do outro, a carne gritando por conforto, aprovação e prazer. A Bíblia explica em Gálatas 5,17: porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito entre si. Esse conflito não é sinal de fraqueza, é sinal de que o Espírito Santo está ativo em você. Se não houvesse batalha, não haveria crescimento. É na resistência, na renúncia e na obediência que a fé se fortalece. Muitos querem seguir a Cristo, mas sem cruz, sem luta, sem renúncia. Contudo, o próprio Jesus nos mostrou o caminho quando disse em João 5,19 que nada fazia por si mesmo, mas apenas o que via o Pai fazer. Ele nos ensinou que a vitória está em viver submisso à vontade de Deus e não aos nossos impulsos momentâneos. A fé não é um sentimento passageiro, é uma escolha diária. Escolher obedecer mesmo quando não se sente vontade, confiar mesmo quando não se enxerga saída, permanecer firme mesmo quando tudo grita para desistir. Se você está nessa luta entre o que quer e o que Deus quer, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a escolher tua vontade. Quando Jesus andou sobre a terra, ele nos mostrou com cada passo como vencer o bom combate da fé. Ele poderia ter seguido seus próprios caminhos, mas preferiu submeter-se completamente ao Pai. Em cada milagre, em cada palavra, havia obediência e rendição. A fé verdadeira não se mede pelo quanto sabemos, mas pelo quanto decidimos confiar e obedecer, mesmo sem entender. Em Filipenses 2,8 está escrito: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se o próprio Cristo se rendeu totalmente, quanto mais nós devemos aprender a confiar, mesmo quando o preço é alto. O bom combate não é lutar contra pessoas, mas contra o orgulho dentro de nós, contra o ego que quer ser exaltado, contra o medo que tenta sufocar a fé. É morrer para si mesmo e permitir que o Espírito Santo governe. E é nesse processo que o amor floresce. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas amar às vezes é o maior campo de batalha. Amar quem te feriu, perdoar quem te traiu, continuar bondoso quando tudo em você quer revidar. Isso é guerrear espiritualmente. Se você quer amar como Jesus amou, escreva com fé nos comentários: Senhor, ensina-me a amar como tu amas. O amor é o maior campo de batalha da alma. É fácil amar quando somos compreendidos, valorizados e tratados com bondade. Mas o verdadeiro amor é provado quando somos feridos. Jesus disse em Mateus 22, 37 e 39: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perdoar quem te magoou é um ato de fé, não de fraqueza.
Quando você escolhe amar em vez de se vingar, o inimigo perde. A palavra diz em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É nesse momento que o amor se torna uma arma espiritual poderosa. O mundo espera ódio em resposta ao ódio, mas a fé responde com graça. Amar é resistir à tentação de reagir com a carne. É escolher a bondade quando a ira tenta dominar. E cada vez que você vence com amor, o reino de Deus avança dentro de você. Talvez hoje o seu maior desafio seja perdoar. Lembre-se, o perdão não muda o passado, mas liberta o coração para viver o presente com paz. Jesus nunca disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco em cada luta, transformando dor em propósito. Se você decide vencer com amor e não com ódio, declare nos comentários: hoje escolho o perdão, Senhor. Mesmo quando ninguém vê, o cristão está lutando. A batalha mais intensa não acontece diante dos olhos dos outros, mas dentro do coração, onde o cansaço tenta calar a oração, onde as distrações tentam apagar o fogo da fé. É uma guerra constante. Orar quando o corpo quer descanso, ler a palavra quando a mente quer distração, e confiar quando tudo parece perdido. Há dias em que a fé parece pequena e as promessas de Deus parecem distantes. Mas é exatamente nessas horas que Ele está trabalhando em silêncio. Em 2 Timóteo 4, 7, Paulo declarou com convicção: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele não disse que foi fácil, mas que foi fiel até o fim. Deus não espera perfeição, mas perseverança. O verdadeiro guerreiro espiritual não é o que nunca cai, mas o que se levanta todas as vezes, sustentado pela graça. A vitória não é para os mais fortes, mas para os que confiam no Senhor quando tudo parece ruir. A fé se torna madura quando deixamos de depender de sentimentos e passamos a depender de Deus. É quando aprendemos que crer não é sentir, é decidir permanecer. Se você quer permanecer firme até o fim, escreva nos comentários: Senhor, dá-me força para não desistir. Nenhum soldado entra em guerra desarmado, e o mesmo vale para a vida espiritual. Não podemos vencer as batalhas da fé com força humana. A palavra nos ensina em Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. O inimigo não ataca apenas de fora. Ele lança dúvidas, medo e desânimo dentro da mente. Ele quer roubar sua paz, sua confiança, sua identidade em Cristo. É por isso que precisamos da armadura divina. O cinturão da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração constante, como respiração da alma. Não lute com suas próprias forças, porque elas têm limite. Lute com as armas que vêm de Deus, porque nelas há poder para destruir fortalezas. Quando você ora, o céu se move. Quando você declara a palavra, o inferno recua. E lembre-se, o inimigo pode tentar enfraquecer você, mas jamais poderá derrotar quem está revestido da presença de Deus. O poder que habita em você é maior do que qualquer força contrária. Se você quer viver coberto pela armadura de Deus, escreva nos comentários: Senhor, reveste-me com teu poder e tua verdade. Haverá momentos em que a luta parecerá pesada demais. Dias em que as orações parecerão sem resposta e o coração se sentirá cansado. Mas é exatamente nesses momentos que Deus está moldando o seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando uma vitória maior. A Bíblia diz em Tiago 1:12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Cada lágrima derramada com fé é uma semente de esperança que florescerá em tempo certo. A dor não é o fim, é o processo que antecede a glória. Quando você se mantém firme mesmo cansado, o céu te observa. O próprio Jesus, antes de receber a coroa, passou pela cruz. E assim também nós precisamos suportar o peso da prova para experimentar o poder da promessa. Deus não te esqueceu.
Mesmo que tudo pareça silencioso, Ele trabalha nos bastidores. A luta é real, mas a recompensa é eterna. O inimigo quer te fazer desistir antes da vitória. Mas quem persevera até o fim, verá a fidelidade do Senhor se manifestar. Se você está decidido a continuar crendo, escreva com fé: eu confio em ti, Senhor, mesmo na provação. Quando a batalha parece intensa e o medo se aproxima, é hora de firmar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A luta espiritual não é vencida pela força do corpo ou pelo raciocínio humano, mas pela confiança inabalável no Senhor. A palavra nos lembra em 1 João 4:4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nenhum ataque, nenhuma sombra de dúvida, nenhuma pressão exterior pode superar quem está firmemente ancorado em Deus. Ele habita dentro de você e sua presença é a sua força invisível. É natural sentir-se cansado, frustrado ou desanimado, mas a fé nos ensina a levantar novamente, a orar quando o silêncio parece durar, a declarar a verdade de Deus quando a mentira tenta dominar. A vitória não é imediata, mas é certa para quem persevera. Cada pequena decisão de confiar, de obedecer, de permanecer firme, é um passo na direção da glória. Não subestime o poder de um coração que escolhe crer, mesmo quando tudo ao redor insiste em negar. Se você escolhe confiar em Deus acima de tudo, escreva nos comentários: Senhor, minha confiança está em Ti. Cada cristão está correndo uma corrida única, e a linha de chegada não é marcada pelo tempo do mundo, mas pela fidelidade a Deus. Paulo disse em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele nos mostra que vencer é permanecer, mesmo quando o caminho é longo e árduo. A batalha diária pode trazer lágrimas, cansaço e dúvidas, mas a perseverança é o segredo da vitória. Lutar o bom combate da fé significa manter o foco em Jesus, resistir às distrações e não se conformar com o que o mundo oferece. É escolher a verdade em vez da mentira, a esperança em vez do desespero, a oração em vez do silêncio. Mesmo quando o medo ou a tentação parecem mais fortes, lembre-se, a vitória já foi conquistada por Cristo. Cada decisão de permanecer fiel, cada escolha de amar, perdoar e confiar, é uma prova de que a fé está viva e ativa dentro de você. Se você está pronto para correr sua corrida até o fim, declare nos comentários: eu persevero na fé, Senhor. Agora feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti neste momento com um coração humilde e cheio de gratidão. Pai, reconheço que a vida é uma batalha constante, que cada dia nos apresenta desafios e tentações, e que muitas vezes minha fé é testada até o limite. Mas eu sei que Tu és fiel e justo e que em Ti encontro força, coragem e esperança. Senhor, fortalece meu espírito quando a fadiga chegar. Quando o medo tentar me dominar, lembra-me que Tu és minha rocha, minha fortaleza e meu escudo. Renova minhas forças, assim como prometeste em Isaías 40, 29 e 31. Ele dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nenhum poder. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que essa promessa se cumpra em mim hoje, Senhor. Pai, ajuda-me a lutar o bom combate da fé com determinação e perseverança. Ensina-me a usar a armadura que preparaste, a verdade como cinturão, a justiça como couraça, a fé como escudo, a salvação como capacete e a Tua palavra como espada. Que eu nunca dependa da minha própria força, mas do Teu poder que habita em mim. Que meus pensamentos, palavras e ações sejam alinhados à Tua vontade e que eu não me desvie dos Teus caminhos. Senhor Jesus, ensina-me a amar como Tu amaste.
a perdoar como tu perdoaste e a servir com humildade e entrega total. Que minhas mãos estejam sempre prontas para fazer o bem, meus lábios para proclamar a verdade e meu coração para receber e dar compaixão. Quando as provações vierem, dá-me coragem para permanecer firme. Quando o desânimo tentar me cercar, lembra-me das tuas promessas. E quando o inimigo levantar suas armas, protege-me com tua presença e com tua palavra. Pai, também peço por todos que estão assistindo esta oração agora, que cada coração seja tocado, que cada alma encontre consolo, direção e esperança em Ti. Que o Espírito Santo renove a fé, cure feridas, fortaleça a mente e acenda o fogo da perseverança. Que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e mentes em Cristo Jesus. E, Senhor, entrego este momento de oração à Tua glória. Que cada palavra dita e cada clamor feito se transforme em vitória, em restauração e em bênçãos abundantes. Ensina-nos a não apenas receber, mas também compartilhar. Que este vídeo alcance outros corações, que a Tua luz se espalhe e que mais vidas sejam tocadas. Senhor, eu me comprometo a fazer a minha parte e peço que cada pessoa que assiste sinta a urgência de continuar esta corrente de oração. Amigos, se esta oração tocou seu coração, digam amém nos comentários. Inscrevam-se no canal para não perderem mais reflexões e orações poderosas. E como missão de fé, repassem este vídeo para 7 pessoas, espalhando a luz de Deus e fortalecendo nossa corrente de oração. Juntos podemos alcançar muitos corações e multiplicar bênçãos. Senhor, seja feita a Tua vontade em minha vida e na vida de todos que participam desta oração. Eu confio em Ti, descanso em Ti e Te entrego toda a minha vida. Obrigado por Tua misericórdia, Tua graça e Teu amor incomparável. Que eu e todos nós possamos viver o bom combate da fé, mantendo os olhos fixos em Ti, até o dia em que estaremos diante de Ti para ouvir: bem-vindo, servo fiel, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.